Capítulo 703. Dentro do Xuange. Fei testemunhou essa cena e não sabia como ele deveria reagir. Essa cena era muito parecida com outra cena que ele testemunhou um tempo atrás. No pico da montanha Santo Marcial, o Santo Marcial Krasik também se transformou em cinzas, e seus restos mortais cobriram o vasto território do Zenith. Embora Onisvord tenha cometido um erro em seu caminho de cultivo e levado a guerra a Zenith, já era a abertura da Era do Caos. Zenith entraria em guerra e desordem em questão de tempo. Onisvord teve apenas um azar e teve um papel trágico no desenrolar da história. Na realidade, Fei era realmente um pouco simpático em relação a Onisvord. Este homem era um gênio que teve um final trágico. Durante a Era do Caos, vidas humanas valeriam tanto quanto grama, e heróis e gênios morreriam regularmente. De fato, Fei ficou surpreso com o príncipe Shanshua de Ornond e até admirou a atuação deste último nessa situação desesperadora. O continente era tão bonito quanto uma pintura e deu origem a muitos heróis e gênios. O rei avançou e puxou o ar com os dedos. A energia da espada de ouro instantaneamente abriu a esfera de energia verde do Xuange. Depois que ele pousou no convés, ele acenou com a mão e chamou o trono do caos. Vamos limpar os soldados restantes de Ornond e obter o controle dessa barca. Sob a liderança do velho Ariang, Fei e Robin rapidamente cuidaram dos inimigos restantes no convés. Então, eles foram para a entrada no centro de comando, localizado perto da vela principal, e entraram na cabine interna. O interior do Xuange era muito espaçoso e tudo estava bem organizado. As paredes negras feitas de madeira de ferro pareciam metálicas e eram comparáveis aos poderosos porta-aviões que Fei vira em sua vida anterior. A única diferença principal era que o conhecimento da civilização mágica alimentava essa barcaça. Os três andaram no caminho principal, e Fei e Robin eliminaram o resto dos soldados de Ornond que estavam se defendendo. Havia todos os tipos de matrizes mágicas ofensivas e defensivas complicadas dentro do Xuange, e estava claro que os mestres de matrizes mágicas as criaram. No topo das matrizes mágicas, havia muitos mecanismos, grossos portões de ferro e armadilhas, projetados para fazer com que os inimigos de Ornond tivessem dificuldade em avançar. Ficou claro que, quando o Xuange estava sendo construído, os criadores já consideravam a possibilidade de inimigos entrarem na barca. Com esses desenhos aqui, era muito mais fácil para soldados e operadores bem treinados da barca derrotar os inimigos neste espaço fechado. Infelizmente, o inimigo de Ormond desta vez era um monstro como Fei. Sua compreensão de matrizes mágicas já atingiu um nível alto. Com sua energia espiritual espalhada, ele pôde descobrir rapidamente as teorias mágicas e os designs das matrizes. Como ele conseguia solidificar sua energia espiritual e transformá-la em itens tangíveis, Fei só precisava destruir os núcleos dos conjuntos mágicos, e isso os esgotaria em alguns segundos. Além disso, ele também tinha a força bruta para destruir qualquer coisa abaixo da classe Sol. Com Onisvord que estava no comando deste Xuange acordando e traindo Ormond, o príncipe Shanshua calculou mal a batalha e morreu sob o ataque de Onisvord, e com o general Peit gravemente ferido e desaparecendo, os soldados de Ormond perderam tudo. Sem comandantes de alto nível, e eles caíram em um estado de caos. Eles não conseguiram se organizar adequadamente e se defender, permitindo que Fei entrasse facilmente na estação de controle do Xuange sob as instruções do velho Ariane. Depois de chegar à parte mais profunda do Xuange, Fei ficou surpreso com o que viu e parou seus passos. Perto do portão da estação de controle de Xuange, havia cerca de 100 homens fortes amontoados lá. Estavam todos em roupas esfarrapadas, com cicatrizes no rosto e acorrentados ao redor dos pulsos e tornozelos. No entanto, eles pareciam ferozes e assassinos. Ao lado deles, havia os cadáveres de alguns soldados de Ormond. Ficou claro que eles acabaram de ser mortos, pois suas feridas ainda estavam frescas e o sangue estava fluindo no chão. Quem são eles? Por que eles mataram os soldados de Ormond e se reuniram aqui? Fei pensou.
Enquanto Fei estava confuso, o velho Ariang deu um tapinha na testa e pensou em alguma coisa. Ele se aproximou do rei e sussurrou: eles são os escravos dos navios no Xuange. A maioria deles são guerreiros cruéis que cometeram crimes hediondos, cativos de guerras e gladiadores que sobreviveram no Coliseu. Eles são trancados na parte inferior do Xuange e recebem tarefas sujas e perigosas. Eles raramente conseguem ver o sol. Como a maioria deles é assassino, eles se arriscaram e mataram os soldados que estavam no comando deles, ganhando o controle da estação de controle. Escravos. Fei assentiu. Essas pessoas tinham auras indescritivelmente selvagens e eram mais como bestas criadas no deserto, em vez de humanos. Talvez porque eles não viam o sol por muito tempo, luzes estranhas apareciam em seus olhos e suas pupilas pareciam diferentes. Os olhos deles eram parecidos com os dos gatos, e a pupila mudava de tamanho mais drasticamente quando a força das luzes mudava. Esses escravos de navios eram todos de formas e tamanhos diferentes, e não pareciam nada amigáveis. O único ponto positivo em permanecer no fundo do Xuange por muito tempo foi que suas peles eram todas lisas e brancas. Essas pessoas não eram tão fortes. A maioria deles era de 1 estrela a 2 estrelas, e a pessoa mais poderosa entre eles era apenas um guerreiro de 5 estrelas. Parecia que ele era o líder dos escravos. O velho Ariang sussurrou um pouco mais no ouvido de Fei, e a expressão do rei mudou de cor. Ele caminhou instantaneamente em direção à estação de controle. Vendo isso, os escravos do navio rugiram instantaneamente como bestas raivosas e cercaram as 3 pessoas com luzes ferozes nos olhos. Eles estavam planejando impedir Fei de entrar na estação de controle. Afaste-se! Fei rugiu com sua voz que era fortalecida por sua força aterrorizante, e as ondas sonoras atingiram os escravos que estavam mais próximos dele, fazendo-os vomitar sangue e cambalear. O resto dos escravos não conseguia avançar. Todos eles recuaram para os 2 lados com expressões aterrorizadas no rosto. Alguns deles tentaram agir com força e revidar, mas a enorme pressão que vinha de Fei parecia montanhas gigantes. Todos esses escravos pareciam estar carregando montanhas gigantescas nas costas e seus ossos estalavam alto. No final, todos eles caíram no chão e não conseguiram nem levantar a cabeça, quanto mais revidar. O portão da estação de controle estava bem fechado, e traços de energia mágica verde o cobriam. Robin bateu no portão várias vezes e não conseguiu abri-lo. Fei se aproximou e colocou a palma da mão no portão. Crack! As chamas de energia dourada brilhavam e esse portão robusto feito de madeira de ferro foi instantaneamente aberto. Uma série de suspiros soou da estação de controle. Antes que Fei pudesse ficar parado depois que ele entrou, um traço de energia de faca voou em direção ao seu rosto. Alguém aproveitou a oportunidade para atacá-lo furtivamente. Com medo de que a batalha continuada danificasse os controles delicados e sensíveis aqui, Fei liberou toda a sua força. Ele correu ao redor da estação de controle rapidamente, e todos os inimigos, incluindo a pessoa que o estava atacando, todos rugiram e gritaram. Como a diferença de poder era grande demais, os 6 a 7 oficiais de Ormond e cerca de 1 dúzia de escravos que estavam enfrentando foram todos atingidos e jogados no chão pelos golpes de dedos de Fei.